dia, deputado Ricardo Barros. O deputado Ricardo Barros é líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele é um dos mais experientes, o mais longevo ministro da Saúde da nossa história recente. É também um deputado já, eu tenho a impressão que é talvez, se não é o decano ainda, não pela idade, mas pelo número de mandatos, está perto disso. Eu quero saudar aqui o deputado e já vou perguntando, viu, deputado? Quero saber qual o balanço que o senhor faz das consequências políticas da CPI da pandemia. Muito bom dia. Bom dia, Cláudio Alberto, bom dia a todos. 6 mandatos, o decano tem 8 atualmente, mais um de prefeito, 7, mas conta lá na Câmara só os de deputado. Eu quero dizer, Cláudio, que não vejo consequência nenhuma. Vai haver mais desqualificação, tem mais pessoas convocadas na CPI que vão discordar do Osmar Aziz e do Renan Calheiros e vão ser esculachadas por eles. E vai ficar cada vez mais claro que o relatório da CPI estava pronto antes dela começar, né? É um pré-julgamento e tudo que acontece ali pouco importa. Eles vão simplesmente escrever o que eles pensavam escrever no dia que instalaram a CPI. Mas os expositores estão lá e vários outros cientistas, imunologistas, doutorados vão lá discordar da posição da CPI. Então, e vão outros concordar também, porque ninguém sabe nada de Covid. Covid é uma coisa que está em aprendizado. Ninguém sabe qual é a consequência das vacinas ao longo do tempo, qual é a consequência das pessoas que foram contaminadas ao longo do tempo, porque não houve tempo para fazer os testes clínicos, né? Então, eu acho que a CPI é um posicionamento político. Vai chegar um determinado momento, né? Vamos ter a votação do relatório, vai ter o relatório do Renan Calheiros falando o que ele pensa e vai ter o relatório de um outro senador, vai fazer um voto em separado falando o que de fato ocorreu na CPI. Ou seja, o governo fez o que pensava ser o melhor e, na sua intenção de acertar, fez o melhor que pôde. Como todos os governos do mundo tentaram acertar e todos eles não conseguiram evitar milhares de mortes. Deputado Ricardo Barros, bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui conosco. Aliás, o deputado que está em áudio e vídeo, hein? Se você quiser acompanhar pelo nosso canal no YouTube, faça isso. O deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, está em áudio e vídeo aqui no Jornal Gente. Deputado, o senhor falou que o governo tentou acertar, enfim, eventualmente pode ter errado, como aconteceu em vários países, isso é verdade. Mas o senhor não acha que o presidente Bolsonaro, ele não ajuda quando ele continua insistindo, por exemplo, em cloroquina, que parece que quanto a isso não há mais dúvida. Por enquanto, até esse momento, a cloroquina não tem efeito positivo no combate ao coronavírus. Isso está sacramentado. O senhor não acha que ele insiste e provoca um desserviço quando defende a cloroquina, quando propõe um estudo para não obrigatoriedade do uso de máscara? Até eu conversava com o Cláudio Humberto aqui na abertura, há quem diga que isso é uma estratégia do governo, do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor analisa essas insistências em pontos que já foram desqualificados pela ciência, deputado? Bom, eu pedia, ontem estava aqui justamente um imunologista, né, um doutor em ciências, veio aqui me apontar um estudo que está publicado aí no estado de São Paulo, no Butantan, da Coronavac, mostrando que a imunidade de rebanho será atingida com vacinas Coronavac quando tivermos 75% da população vacinada. E, se fosse uma outra vacina com mais eficiência, talvez com 50% da população vacinada, nós já teríamos uma queda significativa de infecções e de internamentos e mortes. Vocês vejam que o Chile está com quase 50% da população vacinada e fez um lockdown em Santiago. Então, essa falácia da CPI, que atrasou a vacina, a Pfizer tinha prometido 500 mil vacinas no ano passado para o Brasil. Ela estava só querendo botar o pezinho. Agora está forçando para vender vacina para menor de 18 anos, está forçando para vender vacina para o ano que vem. Eu estou estranhando esse governo. Quanto mais ele apanha da Pfizer, mais vacina ele compra da Pfizer. É uma coisa impressionante, né? Não que a vacina não seja boa, mas a estratégia agressiva
que ela adota para poder se posicionar no mercado. E é uma boa vacina. Mas o fato é que só teremos, com esse mix de vacina aqui no Brasil, Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, nós teremos, vamos dizer, com 65% da população vacinada, aí sim haverá uma queda da curva de mortes, contágios e internações. Antes disso, não vai acontecer. Estou repetindo, o Chile, com 50% da população já vacinada, tem lockdown em Santiago. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, os fatos vão desmentir esse discurso falacioso da CPI. A estratégia de vacinação do governo está correta. Nós temos 560 milhões de vacinas já compradas, compramos 40 milhões da Covaxin, o governo, da Sputnik, o governo só deixa entregar, a Anvisa só deixa entregar 4. Aí compra mais 100 milhões da Covaxin, o governo só deixa entregar 4. A Anvisa, aliás, só deixa entregar 4. Era para ter 40 milhões entregues em maio. Nós estamos em junho já. Podíamos ter vacinado essas pessoas todas. Então, é muito engraçado como ninguém questiona isso. 40, 50 países vacinando com essas vacinas e o Brasil não. Tudo bem, vamos ver lá no final as coisas como vão acontecer. Mas é preciso um esforço geral para que a gente possa avançar. Mas virão outras novas vacinas. Eu espero que o lobby da Pfizer não seja exclusivo para ela, né? Que só ela vai poder vender, mas, até porque ela não tem capacidade de entregar, ela está querendo vender para o ano que vem, porque eu não tenho mais capacidade para entregar, e quer que a gente espere até o ano que vem para tomar a vacina dela. Deputado, desculpe, só pela insistência, desculpe, Cláudio, eu queria que o senhor falasse sobre a postura do presidente Bolsonaro, que é importante, ele é uma figura importantíssima, ele tem uma relevância enorme, e ele insistindo em pontos que já estão superados, como cloroquina, agora a discussão sobre a máscara, o senhor não admite, não reconhece que isso é um desserviço do presidente? É um posicionamento. É verdade que ele tem um posicionamento desde o início, nunca escondeu contra o isolamento, que eu concordo, viu? Não devíamos ter feito isolamento horizontal, devíamos ter feito isolamento vertical, isolar só idosos e pessoas com imunodepressão, pessoas com baixa imunidade, comorbidades graves. Mas já foi, né? Aí depois, quem começou a recomendar a cloroquina foi a Organização Mundial da Saúde. A cloroquina ajuda a imunidade das pessoas. Ela não faz mal nenhum, vocês me desculpem. Não faz mal nenhum, faz bem. Se não combate especificamente a Covid, como gostariam alguns estudos, mas ela ajuda sim ao cidadão para qualquer comorbidade, porque ela melhora a imunidade das pessoas. Então, eu não posso admitir que o lobby do Remdesivir, né? Remdesivir é um medicamento que foi aprovado para substituir a cloroquina, só que custa R$3.000, e a cloroquina custa R$3. Aí o lobby do Remdesivir transformou a cloroquina, a hidroxicloroquina, que era recomendada pela Organização Mundial da Saúde, num bicho feio. Por quê? Porque é barato. Ozonioterapia, ozônio é o maior viricida, é o melhor viricida que nós temos. Tem nada melhor para matar vírus que o ozônio, mas é barato, não interessa para a indústria farmacêutica. Eu conheço bem esse jogo, eu não entro, desculpa, eu entendo o posicionamento de vocês, mas eu não posso entrar nessa jogada. Não é verdade. Viricidas baratos, imunoestimulantes baratos e medicamentos que estão há 70 anos sendo ministrados para a população não vão ser demonizados agora porque apareceu um novo patenteado caro que quer vender no mercado. Deputado, o senhor foi aqui numa entrevista conosco, o senhor teve inclusive a atitude corajosa de criticar a Anvisa, né, o preciosismo da Anvisa, que fica se apegando a tecnicalidades, a questões meramente burocráticas para negar vacina. Aliás, só um parêntese, a Anvisa rapidamente aprovou esse Remdesivir. É muito estranho, esse remédio foi aprovado assim, vapt-vupt, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu queria voltar a esse assunto da Anvisa, né? A gente percebe agora, por exemplo, esta semana, a Anvisa decidiu emitir certificados de boas práticas de fabricação para aquela vacina indiana Covaxin. Mas, assim, 60 dias antes, tinha negado
tinha negado esse certificado com alegações até levianas, né? Meio que insinuando que aquilo ali era uma fabriqueta de ponta de rua, improvisada no balcão lá nos subúrbios de Mumbai, não sei lá o que é que eles estavam pensando. O fato é que eles negaram, alegando isso, que olha, tem ali coisas estranhas, etc. Né? Aí, 60 dias depois, eles simplesmente concedem o certificado de boas práticas. E aí eu fui atrás dessa história. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu de diferente para a Anvisa mudar de atitude? Foi uma troca de papel. Exatamente. Era assim, o papel que tinha que estar na página tal estava na página Y. Então, tem que trocar de lugar o papel no processo de 3.000 folhas. Assim, e essa vacina, tanto quanto a vacina russa, continuam impedidas na prática, né? Ainda não foram liberadas. Abriu uma possibilidade, né? Mas o que é que o senhor acha que está por trás disso? Acabei de falar, né? Só a Pfizer é bocaninha, né? Só a Pfizer é que funciona. Só a Pfizer é a que mais bate no governo e é a que mais vende para o governo. É muito engraçado isso. Mas, de qualquer forma, não é meu problema, né? Eu já falei o que eu penso da Anvisa, repito, a Anvisa tem descompromisso com o país. Ela não está sendo correta na velocidade que devia ter, na prioridade que devia ter para acelerar a vacinação. Porque de tudo que a gente vier falar aqui, o que vai funcionar mesmo é o quê? Acelerar a vacinação, atingir a imunidade de rebanho e cair a curva de infecções, mortes e internações. Então, eu acho que fica aqui um apelo, né, ao Almirante Barra, por favor, comande a sua turma, assuma o comando, Almirante. O senhor é almirante. O senhor não pode ficar na mão de técnicos da tecnicalidade, né, de pessoas que ficam ali botando dúvidas, pareceres, pensando 10 dias antes de dar um despacho. O corpo técnico da Anvisa é muito qualificado, mas precisa ter compromisso com o Brasil. É isso que eu penso. Vamos acelerar a vacinação. Tem várias outras vacinas aí sendo ofertadas ao governo, aí mas também fica todo mundo com medo, né, de avançar, porque pode ter problema. A Sputnik, de fato, ela está com dificuldades de completar a sua documentação, mas vamos saber no futuro se a vacina, vacinou bilhões de pessoas em todo o mundo, né? Tomara que ela tenha a eficácia prometida. Mas tantas outras vacinas que estão aí para serem aprovadas devem ser aprovadas, né? Esse reserva de mercado para a Pfizer está ficando chato, né? Não tá dando na vista, moçada. Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente, em áudio e vídeo, com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros. Eu vou insistir um pouco mais nesse ponto que o Cláudio levantou, deputado, se o senhor me permite, porque o senhor foi ministro da Saúde. E o senhor falou que conhece bem dessa história, o senhor conhece bem. Então eu queria que o senhor falasse qual é o jogo. É só dinheiro que está em jogo? Quer dizer, isso que a gente imagina, essa prioridade na defesa da saúde pública, de minimizar os danos. Estamos falando de uma pandemia, não é pouca coisa. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque o senhor passou por lá, o senhor enfrentou esse lobby dos laboratórios, não foi possível combatê-lo, porque já faz tempo que o senhor passou por lá e nós vivemos, pelo que parece, a mesma situação. Eu queria que o senhor falasse claramente, é lobby, é dinheiro que movimenta esse mercado, deputado? Quando fui ministro, economizei 5 bilhões de reais com ações administrativas. Grande parte disso baixando o preço de medicamentos. Tinha um medicamento lá, o Soliris, né, um medicamento para doenças raras. Esse medicamento tinha lá no Ministério quase 500 liminares mandando dar esse medicamento que custa R$1 milhão por ano no tratamento. Eu mandei o Denasus, né, ir verificar todas as liminares. Mandei funcionário do Ministério, casa por casa, das pessoas que tinham liminar. Mais de 100 deles desistiram da liminar. Olha que beleza. O cara tem uma doença que precisa do medicamento para não morrer, a hora que a fiscalização vai em cima, ele desiste. Olha, eu não quero mais dar um medicamento. Uma evidente fraude sobre o sistema, milionária. E assim ela funciona com tantos outros medicamentos que são judicializados, patrocinados por associação de doentes, casadas com escritórios de advocacia, que assaltam o tesouro com essas liminares. Então, eu conheço bem, eu sei do que eu estou falando.
Então, nós não vamos aqui ficar a serviço deste lobby. Como falou o Cláudio Humberto, Remdesivir passou voando na Anvisa. Tem um outro antiviral lá, chamado Avifavir, que é russo, que foi dado para toda a população russa, que estava sendo vendido em vários países, está lá, né? Está lá na gaveta, rolando para lá e para cá. Por quê? Porque é muito mais barato que o Remdesivir. Então, eu não acho, né? Os técnicos da Anvisa vão dizer que tem milhões de probleminhas para cá e para lá, não sei o quê, mas as coincidências, chega uma hora que as coincidências se tornam incômodas, né? Então, eu estou falando aqui porque eu conheço, né? Nós temos que ter velocidade na aprovação dos medicamentos que podem ajudar a combater a Covid. Vou lembrar que o Chile, com 50% da população vacinada, está com lockdown em Santiago. Então, a vacinação precisa andar muito rápido para fazer efeito. E nós temos um buraco agora. Junho, julho e agosto, o ministro já reconheceu que não tem vacina comprada para esse período. Então, precisa acelerar. É injustificável esse excesso de zelo. Mas vamos que, lá no final, né, pode ser que se comprove que poderia ter um probleminha aqui, um efeito colateral ali, mas será que isso daria menos óbitos do que não ter vacinado 30, 40 milhões de brasileiros, que essas vacinas que estão lá esperando para serem autorizadas nos permitiriam vacinar? Nós que temos 50 mil salas de vacinação no Brasil, pronto, esperando para ter vacina e não tem. Então, eu faço essa reflexão, mas vou repetir, respeito muito a Anvisa, os seus diretores, o seu corpo técnico, mas, infelizmente, está ficando incômodo essa coincidência de agilidade para uns e morosidade para outros. Agora, deputado, o senhor que foi ministro ainda na esteira da pergunta do Agostinho, né? Certa vez, um ex-secretário de saúde aqui do Distrito Federal, ele me contou uma história que me deixou espantado, porque assim, como jornalista leigo, eu sempre, como cidadão, sempre fiquei encantado com com as ações movidas, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, com manifestações na porta, pessoas cadeirantes, etc., pedindo uma decisão que obrigasse o governo a comprar determinados medicamentos muito caros, de altíssimo custo, né, fora do país, etc. E sempre E aí foi quando o secretário me disse que essas manifestações são todas elas, ele fez um levantamento, todas tinham sido produzidas pelos laboratórios, né? Os laboratórios têm até um modelo de constituição de uma associação, um estatuto, etc. Criam um estatuto, encontram algum paciente daquela doença para assumir ali a presidência, aquilo ali é mandado para o mesmo setor do Ministério Público, o mesmo procurador ou procuradora que examinar, e vai para o mesmo magistrado, porque é juiz prevento, etc. E o governo acaba sendo obrigado a pagar um dinheiro enorme para a importação desses medicamentos. É isso mesmo? O jogo é esse? É tão sujo assim? Não, eu diria que é estratégia de mercado. O laboratório patrocina a formação de uma associação de doentes e, através dela, judicializa a demanda do medicamento. Por isso que lá no Ministério eu criei um núcleo de judicialização. Aliás, chamei o Conselho Nacional de Justiça, assinei com a ministra Carmen Lúcia, presidente à época, um acordo de cooperação. Existe lá um núcleo de judicialização da saúde no CNJ, que foi coordenado pelo juiz Arnaldo Ocepian, pelo conselheiro, aliás, o doutor Arnaldo Ocepian, que foi muito correto, agiu conosco contra essa judicialização inadequada, vamos dizer assim, porque tem pacientes que de fato precisam do medicamento, que não está no SUS, e podem judicializar para conseguir esse medicamento. Não é nenhum problema isso. O problema é fazer uma indústria de liminares, né? E nós encontramos, como eu disse, no Solires encontramos esse problema, e quando eu comprei um medicamento para câncer infantil, né, asparaginase, eu me deparei com uma concorrência, o medicamento chinês era 20% do preço, 700 milhões de economia só naquela compra. E eu
mandei para o INCQS, lá da Fiocruz, eles confirmaram a eficiência do medicamento chinês, a eficácia. Comprei o medicamento chinês, tomei 5 fantásticos na orelha, me criticando, dizendo que ia matar as criancinhas do Brasil. E agora, a cada 6 meses, eu recebo do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, relatórios dizendo que o medicamento chinês tem melhor resultado, menos efeitos colaterais, menos efeitos adversos que o medicamento alemão, que era, na verdade era japonês, embalado na Alemanha, que o governo comprava antes a 5 vezes o preço. Mas quase eles queriam me derrubar do Ministério, porque mexi lá numa caixinha de surpresa que assaltava o tesouro. Então, isso existe. Eu só peço a vocês, jornalistas, que prestem atenção nas coincidências. Nós estamos conversando com o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Se eu me permitir, gostaria de mudar um pouquinho de assunto, deputado. Estava lendo aqui na Folha de São Paulo, não sei se o senhor viu hoje, deputado, uma reportagem que fala que o Centrão estaria pressionando o governo pela saída do chefe da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, e fala até que o governo Bolsonaro já estuda uma mini-reforma ministerial que envolveria, por essa informação, o ministro do Meio Ambiente e o ministro do Turismo. É isso mesmo, deputado? Está em curso uma reforma ministerial? Não está em curso uma reforma ministerial. O presidente Bolsonaro já disse que escolhe seus assessores diretamente, sem interferências partidárias. General Ramos é muito próximo ao presidente, está firme na posição dele. Aliás, aniversário dele aí, feliz aniversário, general, né? E eu percebo, né, que há o que existe na política? Pessoas que querem ocupar os cargos, né? Pessoas que querem avançar nos espaços e provocam situações para tentar alcançar o seu objetivo. O presidente não vai se influenciar por indicações partidárias para os ministérios. Isso é um pilar da sua gestão. O presidente tem 2 ministros do Democratas, o Onyx Lorenzoni e a Tereza Cristina. E o Democrata já deu todos os sinais do mundo que não vai estar com ele na eleição. E ele não troca os ministros. Isso é a prova maior de que não tem interferência política na indicação dos ministros da República. Ele escolhe pessoas que ele acredita que vai ter um bom desempenho e as substitui se ele acha que não teve bom desempenho, por nenhum outro motivo. Inclusive o general Ramos, não é ministro, não é deputado, o general Ramos, desde que assumiu a Secretaria de Governo, que desde o primeiro dia, coitado, que já especulavam a substituição dele. Ele passou um longo período na Secretaria de Governo, virou chefe da Casa Civil e agora querem também criar algum tipo de instabilidade, mas de fato também eu sempre tive essa informação de que não há riscos por ali. Eu queria provocar um assunto aqui, que é um assunto muito delicado, porque tem a ver com equilíbrio institucional, etc., que se trata da atitude, do comportamento do Supremo Tribunal Federal, cada vez mais intervencionista, cada vez mais assumindo uma posição de tutela em relação aos demais poderes. E o senhor, inclusive, esses dias fez uma declaração que motivou reações lá do Supremo, etc., no sentido de que nessa toada vai chegar um momento em que o país, ou as pessoas vão começar a deixar de cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que o senhor explicasse melhor isso. O papel do Supremo, por que chegamos a isso e por que há esse risco de as pessoas simplesmente ignorarem o que se passa na Suprema Corte. Olha, o ativismo político no judiciário está incômodo. É evidente que há um ativismo político, né, contra o presidente Bolsonaro, assim, expresso. O presidente Bolsonaro não vai realizar o censo. Por quê? Porque o censor tem que bater na porta, a dona Maria tem que ir lá no portão ou chamá-la para dentro de casa, que é o correto, porque é uma longa pesquisa, né, muitas perguntas, e não vai acontecer isso enquanto não acabar a pandemia. E vai demorar muito tempo para a gente poder ter essa liberdade de circulação e colocar pessoas entrando em todas as casas do Brasil e achar que isso não é disseminação do vírus. Então, ali, o Supremo manda fazer uma ação que pode implicar em disseminação do vírus. Aí fala da Copa América. Aí o Supremo não quer a Copa América porque o presidente é a favor.
Então, aqui que pode disseminar o vírus, nós somos contra. Lá que não pode disseminar o vírus, nós somos a favor. Ora, tem cabimento parar a Suprema Corte do Brasil para decidir um torneio de futebol com tanta coisa importante que eles têm para resolver? Né? E aí não pode nomear o delegado da polícia, o chefe da Polícia Federal, não pode isso, não pode aquilo, tudo vai judicializado. O que eu acho que o Supremo tem que fazer é ter humildade para entender o seu lugar. A igualdade e a harmonia entre os poderes está na Constituição, é mandamento constitucional. E o Judiciário tenta se impor sobre os outros poderes, avança nas prerrogativas dos outros poderes, manda instalar a CPI, manda o Executivo fazer coisas, manda comprar isso, manda fazer... Olha, eu acho que o Supremo precisa entender o seu lugar e ser humilde. Quando chegar uma ação para falar da Copa, ele diz, olha, arquive-se, eu nem vou tratar disso, isso tem lá o Executivo para tratar. Se tem uma CPI aqui pedida, e tem CPI da Lava Jato, está na gaveta lá, com todas as assinaturas, igualzinho esta CPI estava. Eu não vi o Supremo mandar instalar a CPI da Lava Jato. Né? Que negócio é esse? Estão achando que a gente não sabe, não percebe, não vê o ativismo político? Então, se esse ativismo político fica muito evidente, as pessoas vão desconsiderar as decisões, vão bater de ombro com as decisões. O Supremo já esticou a corda ao máximo. Eu não sei se eles têm a pretensão de criar uma crise institucional, né? Ou se é apenas uma falta de percepção, né? De que estão exagerando no seu posicionamento. Mas o fato é que precisa... Não tem ali uma intenção de se estabelecer uma justocracia? A independência dos poderes tem que ser preservada. É mandamento constitucional. Harmonia e independência. Deputado, não tem ali a intenção de estabelecer uma espécie de justocracia, né? O Supremo revela a cada dia assim, uma intenção clara de governar, né? De assumir, como é que eu diria, ou determinar ações que são próprias do Poder Executivo. Não tem isso, não? Não tem ali um projeto de poder? Em cada cidade, o promotor manda mais que o prefeito. O prefeito que não tem mão firme, ele vira um executor de ordem da promotoria, sob ameaça permanente, se não fizer o processo, se não fizer o processo, se não fizer o processo. O promotor manda gastar, compra isso, faz aquilo, e depois, se o prefeito gastar mais do que arrecadou, o promotor dá processo ao prefeito porque gastou mais do que arrecadou. Aí fala, mas peraí, o senhor que mandou? Ele fala, não, eu não mando, eu só recomendo. Eu recomendo que o senhor faça. Se o senhor não fizer, eu lhe processo. Vou botar um processo de probidade. Mas se o senhor não quiser fazer, o senhor não precisa. Ora, entendeu? Então, é preciso, como eu disse, harmonia e independência dos poderes, cada um no seu lugar. Isso vai ajudar muito o Brasil. Fica o meu apelo aqui. Deputado Ricardo Barros. Desculpa, Cláudio, diga aí. Desculpe, só para encerrar esse tema. Por favor. Não seria o caso de o Congresso, como é que eu diria, dar uma enquadrada, assim, estabelecer limites mais claros de atuação do Supremo, de cada um dos poderes, né, das atribuições, das prerrogativas? Cláudio Humberto, você é um estudioso. Debruce-se sobre as prerrogativas do Ministério Público. Mais da metade das prerrogativas não estão na Constituição em lei nenhuma. O Ministério Público foi avançando nas suas prerrogativas, alguém reclamou e o Supremo validou o avanço. Pode estudar isso, estou pedindo para você. Né? Veja com carinho. O Ministério Público não tem, nós, legislativo, não demos essas prerrogativas todas ao Ministério Público. Eles foram avançando e o Supremo foi validando. Então, quando nós aprovamos, por exemplo, a criação de 4 tribunais regionais federais no Brasil, para poder desconcentrar a Justiça Federal, PEC, emenda constitucional, 3/5 dos votos na Câmara, 3/5 dos votos no Senado, chegou lá no Supremo, o Joaquim Barbosa deu uma canetada e falou, isso aqui é prerrogativa privativa nossa, nós temos iniciativa privativa para a organização do Judiciário. Arquive-se. Simplesmente não deu bola para a decisão nossa. Então, nós estamos num impasse. Né? Quando o ministro Barroso esteve na Câmara, fez uma explanação contra o voto impresso, muito enfática, mas ao final ele disse, olha, se vocês aprovarem, nós vamos implantar.
Aí eu fui à tribuna e disse, ministro Barroso, estou muito feliz com a sua fala. Por quê? Porque quando eu expliquei o que aconteceu com os tribunais federais, que o Supremo não validou. Aí eu falei, olha, então, quando vocês fizeram cota de negros e pardos, já foi depois das convenções. Ele falou, não, mas nós do TSE aprovamos para a próxima eleição. Aí o Supremo é que mandou valer para essa, depois das convenções realizadas. E até o ministro Barroso foi humilde e reconheceu que isso criou, obviamente, um problema nas eleições, porque nós tivemos que estabelecer a distribuição de recursos para negros e pardos, e na convenção nós não pudemos lançar os candidatos negros e pardos para poder receber esses recursos. O candidato branco recebeu um dinheiro pequenininho, o candidato negro recebeu um dinheirão, né? Então, criaram um óbice no meio da campanha. Então, o Supremo... Aí, depois, no final, o Barroso fala assim, bom, se o Congresso aprovar e o Supremo validar, vai ter voto impresso. Porque daí, quando a gente aprovar o voto auditável, eles vão dizer, não, vocês não podiam ter feito isso, era iniciativa privativa nossa, não vale. É assim que está funcionando, Cláudio Berto. Ou a gente vai organizar, mas nós não podemos fazer isso, porque as iniciativas por que eles não estão na reforma administrativa, o Judiciário e o Ministério Público? Porque justamente a organização do Judiciário e do Ministério Público é privativa, iniciativa privativa deles. Eles têm que mandar para o Congresso um projeto de reorganização administrativa. Se eles não mandarem, nós vamos aprovar, eles vão dizer que não vale. Por isso é que não está lá. Deputado Ricardo... E estão ali, né, deputado, concentradas as maiores e as mais caras regalias e privilégios e também os penduricários, os famosos penduricários. Estão todos ali no Judiciário e também na área do Ministério Público, não é? Viu, Cláudio? Não são super salários. Os salários estão limitados ao teto. São super oleirites, porque você vai no portal da transparência e encontra lá 150 mil de remuneração, 200 mil, 120, está lá no portal da transparência, né? Mas não é salário, são os tais penduricários que você falou, né? São vantagens. Então, quando a gente fala que eles têm super salários, eles reagem corretamente. O termo é errado. São super remunerações, super oleirites, que nós não conseguimos enfrentar, porque se nós enfrentamos, eles dizem, não, isso aqui só nós podemos decidir. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, podíamos ficar conversando muito mais tempo, mas aqui já estamos com o nosso relógio nos pressionando, temos mais 2 entrevistas pela frente, mas o senhor me permite rapidinho, o senhor falou que o presidente não aceita indicações partidárias e tal, tem as convicções dele, as decisões dele, é assim que ele segue. Mas falando de partido, o presidente Bolsonaro vai mesmo para o Patriota, deputado? Eu tenho a impressão que sim. Está tendo um entreverozinho interno no Patriotas, mas vai se resolver e o presidente deve filiar-se no Patriota e o nosso Partido Progressistas deve apoiá-lo. Então, o nosso presidente é esta pessoa autêntica, né, que tem suas convicções, tem os valores da família, tem a pauta conservadora, o governo liberal foi eleito assim e nós vamos apoiá-lo dentro do seu pensamento, porque ele é o líder da nação e nós temos um país presidencialista. Fica o convite aí, vai lá na motoata do Bolsonaro, pega a sua moto, vai lá junto, que o Brasil precisa. Deputado, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal Gente e até a próxima, hein? Abração. Muito obrigado, deputado. Abraço. Olha, o deputado fez esse convite aí para quem quiser participar dessa manifestação. O presidente vai comandar, como fez já em outras capitais, vai acontecer agora pela manhã aqui em São Paulo, essa manifestação, motociclistas que vão acompanhar o presidente nesse circuito que ele vai fazer. Já temos inclusive o roteiro, viu, Cláudio? Deve causar problemas no trânsito, inevitável que cause mesmo. E a Ana Paula Rodrigues está aqui com a gente, Cláudio, para trazer esse roteiro e para falar um pouquinho sobre como é que está a situação nesse trajeto que será seguido ali pelo presidente Bolsonaro, hein, Ana? Bom dia para você.